Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. O autismo costuma ser identificado na infância, entre 1 ano e meio e 3 anos de idade. Mas os sinais podem aparecer já nos primeiros meses de vida. O transtorno pode afetar a comunicação, a capacidade de aprendizado e a adaptação da criança. O desenvolvimento físico do autista é normal, mas eles costumam ter grandes dificuldades para firmar relações sociais e dão mostras de viver em um mundo à parte. Em geral, costumam fazer os mesmos movimentos e barulhos de forma repetitiva. Costumam também adotar rotinas e rituais próprios, o que pode dificultar a interação com outras pessoas. São crianças que precisam de atenção e cuidados especiais. E para falar sobre este assunto, nós convidamos a psicóloga e mestre em ciências do comportamento, Fabiana Andrade. Olá, Fabiana. Bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação. Fique à vontade. Você acredita que ainda há uma incompreensão e uma ignorância com relação ao autismo? Sim, ainda se acha que o autismo traz consigo ou uma genialidade absurda ou uma deficiência intelectual. E não necessariamente você está nesses dois polos, né? Entendo. Você tem inteligência tida como todo o resto da população. E você tem, de fato, crianças que têm habilidades extraordinárias em alguma coisa e outras que vão ter, sim, dificuldades intelectuais, né? Então, o autismo está em diversos níveis. É importante a gente entender que não é só o autismo que traz o rótulo daquilo que aquela pessoa vai ser. Como assim? Então, às vezes a gente escuta, né? E a gente tem muito esse feedback dos meninos adultos, né, da gente falar sempre do autismo infantil, como se fosse uma questão somente infantil, né, e aí as crianças chegam aos 12, 13 anos, elas ficam meio esquecidas, né, porque a gente fala de intervenção precoce, do diagnóstico precoce, de tudo o que está envolvido na infância, mas a gente não prepara nem esses meninos, né, que vão virar adultos e nem a população para receber essas pessoas no mercado de trabalho, nas universidades, nas escolas, no ensino médio. Então, assim, a gente precisa aceitar que o autismo é uma neurodiversidade, né? Assim que a gente está inserido também. Claro, né? claro. Assim como ser canhoto, é ser autista. Sim, todos nós temos as nossas características, né? Exatamente. Né? Então, é importante que a população esteja preparada para receber as diferenças, né? E a gente não está, infelizmente. A gente pode dizer, eu sou leiga, né? Mas a gente pode dizer que existem níveis de autismo, assim, Sim, para que a população existem possa níveis, né? Existem diversos. A gente, em termos de intervenção, eu não preciso necessariamente classificar a criança como nível severo, moderado ou leve, porque isso não influencia no meu trabalho enquanto profissional, né? E também não vai influenciar isso na escola. O que eu preciso entender é o seguinte, o que essa criança demanda de atendimento? O que essa criança demanda ou não de adaptação? Né? E é direito delas. A gente tem crianças, às vezes, que a dificuldade na escola é somente em entender uma instrução que não é dada diretamente a ela. E a gente tem crianças que a dificuldade é muito maior do que isso. Dificuldade, né? de fala. Exatamente, de fala, às vezes uma dificuldade intelectual também, né? Mas tem meninos que não têm essa dificuldade. E a gente vê, por exemplo, em escolas, às vezes, quando se leva o diagnóstico, fala, então ele precisa de um monitor, ele precisa disso, e às vezes a criança não precisa. Né? Às vezes ele precisa só de um empurrãozinho, ele não precisa de todo um aparato. Só que tem crianças que precisam. Então, o que é importante a gente entender enquanto comunidade é que antes da gente escutar, né, ele é autista, vamos entender quais são as reais demandas dessa pessoa. E não necessariamente só o que é o diagnóstico Às vezes dele. tem um estereótipo ali, tem né? Muito, E um preconceito. Muito. Né? Então, assim, os autistas, enquanto categorizados dentro de deficiência, apesar de não necessariamente eles terem aquilo que a gente conhece como deficiência, né? Então, assim, uma pessoa deficiente visual, ela não enxerga ou enxerga menos, né? Então, tem algo que falta. Às vezes, o autismo não tem nada que falta, né? Às vezes, está até sobrando, tem excessos. Ou então uma certa dificuldade de entender o que está acontecendo ao redor no sentido social da coisa e não necessariamente no sentido cognitivo. Então, se a gente fosse dizer qual é a deficiência, seria uma deficiência social, né? Então, assim, antes da gente receber o diagnóstico e saber, ele tem direito a isso, é deficiente ou não é,
ele está categorizado para os direitos como deficiente, né? Apesar de não ter nada, nenhum estereótipo, nenhum marcador. Então, a gente escuta muito das famílias, às vezes, eu estava no mercado e fui para a fila preferencial porque o meu filho tem muita dificuldade de esperar, né? Ele, às vezes, começa a se balançar e as pessoas começam a olhar, ou ele tem dificuldade com o barulho, com aquilo que fala no alto-falante. Então, é importante ele ir mais rápido no mercado, né? Só que, às vezes, é uma criança toda bonitinha, que não tem nenhum marcador, né? E as pessoas olham de cara feia, falam assim, que coisa feia, tá furando a fila só porque tá com criança. Então, assim, é muito difícil para as famílias, né? Porque a nossa sociedade não está preparada para isso. Interessante. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, ele é necessariamente clínico. Né? Não existe nenhum exame, né? Não existe. Hoje, nem no cérebro. Quer dizer, o cérebro de um autista, ele é considerado... Diferente. Desculpa essa palavra. Ele é considerado normal? Ele é considerado diferente. Né? Porque tem áreas... algum exame... Sim. Tá. Não, assim, se eu fizer um exame... Tem alguma alteração? Talvez eu veja alterações, mas não são alterações que me deem um diagnóstico em si. Entendeu? Então, assim, disponível, existem estudos que estão caminhando para isso. Mas disponível hoje, né, no Brasil, no mundo, a gente não tem um exame que fale, você vai lá, faz e dá positivo ou negativo. Não tem. Normalmente, né, o que acontece? Os pais levantam essa questão de alguma coisa do desenvolvimento com o pediatra, né, ou acham estranho, levam no neuro. Enfim, geralmente o caminho vem pelo médico. Né, procura um médico que pede um monte de exame genético, porque tem outras questões genéticas que poderiam explicar algumas características. Então, você vai meio que excluindo. Exatamente. Né? E aí, normalmente, não se achou nada, ou às vezes achou uma coisa que não é tão evidente, caminha para o autismo. E muitas vezes, a maioria dos médicos hoje em dia pedem uma avaliação psicológica, né? Porque o médico é uma consulta ali, de que seja 1 hora, 2 horas, mas ainda assim é um encontro, né? E aí, quando leva para avaliação psicológica, a gente fica vários encontros para entender a história daquela criança, desde pequenininha, né? Os comportamentos dela, o que os pais pensam, o que os pais vivem. Então, é uma avaliação mais funda, né? E aí, o diagnóstico também é clínico, mas é a junção dessas duas coisas. E aí, o tratamento é variado também? É variado. Mas, normalmente, né, pensando uma criança que é diagnosticada, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, não no sentido de que o diagnóstico vai fazer grandes diferenças na vida dessa criança, do que, isso eu posso fazer se for autista, isso não posso fazer. Não, não é esse o ponto. Mas é porque o diagnóstico, em geral, facilita algumas coisas em relação a direitos. Né? Tem direitos de vaga, tem direitos... Vagas? Vaga, desconto em IPVA, carro com desconto, os mesmos direitos que os deficientes têm, eles têm. Porque como você falou, entra nessa categoria. Entra nessa categoria, exatamente. Né? Então, tem direitos, né? E são importantes mesmo esses direitos. Né? Por exemplo, eles têm direitos à cobertura integral do tratamento pelo plano de saúde, como doente crônico. Né? E é muito difícil, apesar desse direito existir, 98% dos planos de saúde não cumpre, precisa ser judicializado. Exatamente, mas assim, é uma causa que, em geral, ela acontece e é favorável à família. Então assim, a gente tem um diagnóstico para facilitar essa vida, né? Mas, quando a gente percebe que uma criança não está olhando, né? Normalmente, as mães, às vezes, têm mais chances quando amamentam no peito, não por ter nenhuma relação com o peito, mas porque pegam mais a criança no colo nessa posição, né? Então, muitas vezes, a gente escuta as mães falando, ele não olhava enquanto mamava. Então você está entrando num assunto que eu vou querer falar com você no próximo bloco, que é exatamente como identificar. Tudo bem. E a gente lembra que você também pode participar do nosso programa, inclusive com sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone 999769204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí que eu espero você.